Olá galera, eu sou o professor Cadu. Na aula de hoje nós vamos resolver esse problema, que diz: entre as funções reais abaixo, que são essas que eu coloquei aqui na lousa, aquela cujo gráfico é simétrico em relação à origem é qual? Para resolver isso, você precisa entender que o que ele quer aqui, na verdade, não é no fundo saber quem é simétrico em relação à origem, e sim saber qual é a função ímpar. No seu estudo de funções pares e funções ímpares, você deve se lembrar que a função ímpar é simétrica em relação à origem. A função par é simétrica em relação ao eixo y. Então, para saber quem é simétrico em relação à origem, é só procurar nessa listagem e achar uma função ímpar. No seu estudo de função par e função ímpar, certamente exemplos que você estudou foram que a função cosseno era uma função par e a função seno é uma função ímpar. Como eu estou procurando uma função ímpar, é evidente que a alternativa D vai ser a minha resposta correta, mas eu não posso acabar o exercício aqui. Eu vou mostrar para vocês por que as outras não são, o que acontece que me proíbe de marcar as outras. Então a função seno eu vou pular, porque eu já sei que ela é uma função ímpar, vai ser a minha correta, mas vejam por que as outras não funcionam. A função x ao cubo mais 1. A função x ao cubo, ela é uma função ímpar, porque o seu gráfico faz um desenho parecido com isso, ó. Como se fosse uma parábola para cá e como se fosse a outra perna da parábola para cá. Se fosse a função x ao cubo, eu teria uma função ímpar, sem problema nenhum. Só que toda vez que eu pego uma função ímpar, como é o caso dessa, e somo um valor constante, graficamente eu pego a minha função e desloco ela um valor para cima, uma quantidade para cima, no caso disso ser positivo. Quando eu pego essa função x ao cubo, que está ali, e somo 1, no fundo o que acontece com o seu gráfico é isso. A função sobe uma unidade. Observem que ao subir uma unidade, a função perde a simetria em relação à origem. Antes, se eu traçasse a partir da origem um segmento para cá e continuasse para cá, ele encontraria as duas curvas a uma mesma distância, seguindo as mesmas características, mantendo a simetria. Vejam que na curva de cima não. Se eu fizer uma curva assim para cá e a mesma curva para cá, notem que de cá ela não encontrou o gráfico da função, a simetria foi perdida. Por isso, essa afirmativa está errada. A função f de x igual ao módulo de x. Ela é uma função par, porque ela é simétrica em relação ao eixo y. Vejam, a função módulo de x é a função que faz y. Isso, esse y aqui. Se você olhar aqui em relação ao eixo y e dobrar essa perninha de cá para cá, cai certinho em cima da outra. Se ela é simétrica em relação ao eixo y, ela é na verdade uma função par. Então essa não pode ser. Função exponencial e elevado a x. Ela não é uma função nem par, nem ímpar. Não era nem para estar aí. O gráfico de uma função como essa, ele é assim, ó. Não é simétrico nem em relação ao eixo y, nem em relação ao eixo x. Então não entra também. A alternativa D é a nossa resposta correta, uma vez que você já sabe que a função seno de x é uma função ímpar, simétrica em relação à origem, e a alternativa E é a função cosseno de x, que é uma função par, simétrica em relação ao eixo y. Só para a gente lembrar do gráfico, bem rapidinho, sem tomar muito cuidado. A função cosseno é uma função que faz isso, ó. Ela é simétrica em relação ao eixo y. Imagina que você pega a parte à esquerda e dobra por sobre o eixo y. Cai exatamente na parte à direita, por isso é uma função par. Já a função seno de x, ela faz um gráfico assim. Ou seja, ela é simétrica em relação à origem. Se a origem olhar para lá e se a origem olhar para cá, ela enxerga exatamente o mesmo resultado para qualquer um dos lados. O que justifica mais uma vez que a alternativa D é a correta. É isso por hoje, pessoal. Tchau, até a próxima.